Bom dia, vamos sentando aí, pessoal. Depois a gente vai ter outro intervalinho aí, você pode tomar um café, você pode comer um pãozinho. Pessoal, é o seguinte, como todos, quem já veio já conhece, que a gente entrega as nossas apostilas aqui. Quem ainda não está com a apostila em mãos? Tá. O Helder, você ajuda a distribuir as apostilas? Quem não está com a apostila em mãos ainda, levanta aí para a gente poder entregar para você. Ô Sidão, você pode, por favor, ajudar o Helder a distribuir as apostilas, por favor? Quem está sem apostila, levanta a mão aí. Aqui na frente, ó. Certo, é o seguinte. Você vai encontrar na apostila aí, abre aí sua apostila comigo. O primeiro material é o material que o Cris vai falar aqui sobre a arte de pregar, vai trazer aqui sobre o pregador e a pregação. Então você vai encontrar esse material aí na primeira parte da sua apostila. Depois, se você passar um pouquinho para frente, nós colocamos um livro muito bom. Quem aqui conhece John Stott? Acho que a maioria, né? John Stott tem um livro que chama O Perfil do Pregador, vale a pena você comprar depois, é um livro muito bom. A gente colocou um capítulo desse livro, que é o capítulo 3, capítulo 5 na verdade. É um capítulo muito bom, vale a pena você ler em casa depois. E no final da sua apostila, com material de apoio, a gente colocou um capítulo final, um resumo final do livro, Como Preparar Mensagens Bíblicas, do James Braga. E a gente vai hoje aqui também sortear 5 desses livros, como nós fazemos todo o TCL. Certo? Combinado? Todo mundo entendeu aí? Glória a Deus. Cris? É a zica. Quem estava aqui quando o Cris veio no nosso TCL 5 ou 4, se eu não me engano, sobre a arte de pregar? Quem estava aqui? Certa maioria então já conhece o Cris. O Cris é uma bênção. Arte de pastorear, eu falei? Pregar, desculpa, hoje é a arte de pregar. O Cris esteve aqui com a gente na arte de pastorear, foi um tempo muito bom mesmo. E se você não viu, a gente tem gravado em vídeo, tem tudo lá no canal da associação, então você acessa lá. E hoje ele está aqui para compartilhar com a gente sobre a arte de pregar. O Cris tem sido uma bênção para a igreja brasileira. O Cris, ele é pastor da igreja da Fonte Sicária, é professor do Betel, do Mackenzie. E o Cris tem sido uma bênção mesmo, uma voz na nossa geração, e uma voz que proclama a mensagem bíblica e que ensina a Bíblia e da maneira com que Deus nos instrui na teologia, enfim. Então vamos orar aqui, levanta sua mão aí, vamos orar pela vida do Cris, para que Deus use a vida do Cris para falar com o nosso coração. Quem está com expectativa aí do que Deus vai falar com a gente hoje, vai nos capacitar hoje? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, Pai, pela vida do Cris, Pai. Obrigado por Cris poder estar aqui conosco. É uma alegria, um prazer para a gente poder escutar do Senhor através da vida do Cris, Pai. Por isso nós pedimos agora a capacitação do alto sobre a vida do Cris, Pai. Pedimos a sua graça sobre o Cris, Pai. Pedimos o seu poder do Espírito Santo usando a vida do Cris, Pai, nos ajudando o povo de Deus, Pai. Ajudando os líderes, os pastores aqui, Pai, a como cuidar do coração do pregador e como preparar mensagens bíblicas, mensagens, como o Senhor quer nos instruir através da pregação, Pai. Um ministério tão importante, Pai, para a obra do Senhor e para a construção e edificação da sua igreja, Pai. Então nós pedimos para que o Espírito Santo use a vida do Cris agora com poder, com alegria, com renovo e com instrução da sua parte, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, bom dia, graça e paz de Jesus. Que bom a gente estar aqui mais uma vez reunidos para a gente estudar a palavra de Deus e também estudar a melhor forma de comunicar a palavra de Deus. Uma alegria, uma responsabilidade, uma honra para Jesus eu poder estar aqui, e estou muito feliz de nos reunirmos aqui mais uma vez. Então a gente vai começar, nós vamos ter 2 momentos aqui. Primeiro momento, a gente vai falar de quem é o pregador. Lógico que a gente não vai falar tudo que deve ser dito por causa do tempo, mas nós vamos colocar questões essenciais da vida do pregador. Quem é o pregador?
quais são as marcas dessa pessoa que vai comunicar a palavra de Deus. Aí a gente faz um intervalo e aí a gente trabalha depois alguns elementos básicos da pregação. Então, um pouco de filosofia da pregação, qual a razão de ser da pregação, e depois como preparar a pregação, elementos básicos de uma pregação, tá? Então o objetivo é que a gente tenha aqui uma capacitação para servir melhor. Não é que a gente não saiba servir, mas o dom que Deus nos dá e a pregação é a graça que Deus nos dá, em primeiro lugar, de poder comunicar a palavra dele. Mas todo dom pode ser aperfeiçoado por uma técnica. A beleza é o dom. A graça de Deus é que faz toda a diferença. Mas aquele que recebe um dom deve buscar o aperfeiçoamento contínuo. Aquele que recebe um dom, ele deve buscar justamente procurar meios de cada vez mais servir melhor o Senhor. Então a gente vai seguir conforme o esboço que você tem na sua apostila. Eu vou abrir aqui também. Antes da gente começar, eu usei o termo pastor aqui, foi sem pensar muito, mas fica tranquilo que na figura do pastor ele está colocando o pregador em si, tá? Então eu queria destacar, nessa primeira parte, algumas lições para o nosso ministério, para a vida do pregador, para quem é o pregador, qual é a questão qual a ideia de postura que ele deve ter. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, que eu coloquei para vocês, é que o pastor é aquele que sempre busca, ou eu coloquei no passado, né, uma perspectiva histórica, os pastores na história, desde a época bíblica e ao longo da história, sempre foram aqueles que buscavam santidade. Então vamos refletir um pouco sobre isso. São coisas verdades que a gente já sabe, mas que a gente precisa relembrar aqui. E o ponto é saber isso e de que maneira isso está atrelado à vida de pregação, ao ato de pregar. Por que é importante a gente avaliar a nossa vida de santidade? O que é santidade? A gente precisa pensar, pessoal, que santidade não é uma coisa que nasce com a gente. É uma coisa que a gente precisa depender de Deus para ter. Quem é a nossa santificação? É Jesus. Se nós hoje, quando a gente orou aqui, a gente ora com base nos nossos méritos, isso é farisaísmo. A palavra de Deus nos diz que Deus tem um filho sem pecado. E esse único filho sem pecado, não sou eu e nem é você, mas é o Filho de Deus, Jesus. Nós, por causa do pecado de Adão, nascemos já no pecado, como disse Davi. Então, eu preciso ser redimido, por quê? Porque em pecado me concebeu a minha mãe. Nós nascemos pecadores, e quando a gente vem a redenção que há no Filho de Deus, Jesus Cristo, a gente entende que Deus tem um único Filho sem pecado, e eu preciso desse único Filho na minha vida, para que eu possa viver sem pecado. Portanto, o mérito não é meu, o mérito não é seu, o mérito é de Jesus na sua vida. Uau! Quando a gente olha para Cristo, por exemplo, a gente pensa, meu Deus, Deus me aceita. Quando Cristo morreu por nós lá na cruz, Ele levou os nossos pecados passados, os nossos pecados presentes e os pecados futuros. Ele levou tudo isso e pagou o preço e redimiu a nossa vida. Aí você vai falar assim, então a gente pode pecar à vontade porque o pecado futuro já está pago pela graça de Deus. Não. Porque aquele que foi alcançado pela redenção jamais vai querer voltar para o pecado. Aquele que foi alcançado pela redenção, o que ele quer? De fato eu mudei de vida, o Filho de Deus está na minha vida, eu não quero mais viver a vida que eu vivi. E o desafio agora é a gente viver, se apropriar do Filho, para poder de fato ter o Filho em cada um de nós. Em outras palavras, falando a mesma coisa, em outras palavras,
A grande questão de um pregador, de um servo de Deus, é que ele sabe, numa vida de santificação, ele sabe quais são as fraquezas que estão nele. Vai existir momentos que você vai pregar, sei lá, deram um tema no culto dos adolescentes, o tema do ano é... Me dá um tema aí. Graça de Deus. É a graça de Deus, e aí a gente vai lidar para isso. Cada reunião, acampamento da graça, encontro da graça, brincadeira, tudo da graça, beleza? E aí você vai falar, Deus, hoje a responsabilidade de trazer a palavra no acampamento, no pequeno grupo, não sei aonde, no culto é minha. E o tema é graça, só que eu não estou vivendo a graça. E agora? Não vou pregar. Quando eu era adolescente, eu várias vezes passava por isso. Pastor, eu não vou pregar hoje. Por quê? Porque o tema de hoje é amar, e eu estou com ódio no meu coração. Eu quero matar uma pessoa lá na escola. Eu era adolescente. Eu quero matar uma pessoa lá na escola porque ela fica falando mal de mim, caluniando. Uma vez eu também estava conversando com um outro jovem, um pouquinho mais velho, e ele falando, eu não vou pregar hoje, porque a palavra de hoje, não sei, deram um tema lá, o tema de hoje é esse, e eu não tenho condições não intelectuais de pregar. Eu não tenho condições porque é uma coisa que, desde que eu me conheço por gente, isso é uma área difícil na minha vida. Aí, a grande questão de um pregador que busca santidade, o que ele vai fazer nessa hora? Ele vai olhar para si e vai dizer, Deus, de fato, irmãos, admitir fraquezas e perceber que nós estamos aqui e a palavra pode estar ali, é graça de Deus. Admitir que nós temos dificuldades no nosso caráter, que precisam da graça de Deus e precisam ser tratadas, é uma coisa fundamental na vida de um pregador. E é justamente isso que é aí que entra a santidade do pregador. Onde é que entra a santidade? Entra naquilo que Paulo falou para Timóteo na carta, dizendo, o pastor, ele tem que ser irrepreensível. E o que é ser irrepreensível? Não é aquele que não tem repreensão, não é aquele que não tem pecado, é aquele que sabe de todos os seus pecados e chora esses pecados diante de Deus. É aquele que não é o cínico, é aquele que não vai cair no engano de falar uma coisa para outro sem que primeiro aquilo tenha batido nele. O irrepreensível é aquele que tem graça de Deus para chegar diante dele e dizer, Deus, eu não vou esconder os meus pecados diante do Senhor. E irmãos, pecado tem nome. Pecado não é narrativa. Pecado tem nome. Então, e é justamente isso que faz com que a gente saiba que a palavra não é para você pregar para o outro. É para você pregar para você enquanto você fala com o outro. Você se vê como alvo da palavra. Você se vê como necessitado da palavra. Você se vê como alguém que precisa da graça de Deus tanto quanto o outro. E naquele momento que você vai para o púlpito, você olha para determinadas pessoas, por exemplo, você pode olhar para alguém ali e dizer, aquele irmãozinho, deixa ele falou mal de mim. Aquele ali quer passar uma rasteira em mim. Eu sei que aquele ali me bate, dá a paz do Senhor, mas eu sei que na verdade ele está com ira no coração comigo. Você olha para essa pessoa no púlpito, sabe dos pecados dela, mas diz, e eu? Pobre necessitado tanto quanto ele. Eu não fiz o que ele faz, eu não faço o que ele faz, eu não tenho talvez a fraqueza que ele tem, mas eu tenho outras. E eu não as escondo de Deus, choro cada uma delas. Esse é o irrepreensível. No senso comum, a gente chama isso de sinceridade. Agora há um limite dessa sinceridade para a gente não se acostumar, dizendo, então Deus, o Senhor sabe que eu estou pecador, mas eu tenho que pregar, então vamos lá, confesso o pecado e prego. Não é isso. É o quebrantado. O santo é um quebrantado. E o que é o quebrantado? É aquele que tem o seu pecado diante de si mesmo, porque deixa Deus mostrar você para você mesmo. Um pregador, irmãos, ele pode ser eloquente, cheio de técnica, ou simples, sem técnica nenhuma.
Mas esse ponto de que o pregador busca a santidade está atrelado justamente ao lugar da palavra na vida dele, e não na hora da pregação. E é justamente aqui que ele vai chegar diante de Deus na palavra, porque ele gosta da palavra. Ele vai chegar para a palavra porque a palavra de fato é o prumo para ele. A palavra é o espelho para ele. A palavra, olha só esse termo, ensina o pregador a aprender mais sobre ele realisticamente. O que é esse realisticamente? Você vai na palavra para a palavra dizer o que está em você. E é uma surpresa. Isso é demais. Você vai para a palavra e diz: uau, a palavra me pôs no espelho. E é uma metáfora que a própria palavra de Deus coloca sobre ela mesma. Ela funciona para a gente como espelho. Lembram-se de... Agora a gente vai para um texto que ilustra bem isso. Vamos ler Isaías 6, um texto muito conhecido. Isaías capítulo 6, versículo 1. Isso aqui expressa muito bem a ideia da santidade. Olha só. Então ele está no primeiro ponto, que é o desafio de santidade na vida do pregador. Santidade é você aprender mais sobre você realisticamente, depender da graça de Deus para que você seja transformado. E aí o papel da palavra, do conhecimento de Deus na vida do pregador, para que ele possa falar o que Deus mandar. Isaías 6:1 diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar moveram-se à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi, e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. E o texto continua. A primeira coisa que a gente percebe nesse texto, qual é? Irmãos, o que diz o primeiro versículo? Pode olhar, vamos fazer meio aula aqui, para você não vaguear. No ano, o que aconteceu? O que aconteceu? No ano de quê? O rei morreu. Primeiro problema, olha só o que Deus fez com Isaías. Chamou o cara para pregar, chamou o cara para assumir o ministério dele, quando? Quando o rei morre. A gente, não é uma coisa que só Deus faz isso. E parece que assim, sempre no nosso ministério, talvez, hoje você vai assumir a pregação, nos tempos áureos ninguém chama, mas na época da crise, parece que Deus quer usar. A mesma coisa foi com Isaías. O que aconteceu com Isaías? Gente, o que era a nação de Israel sem rei? Para nós aqui no Brasil ou no Ocidente, na modernidade, na pós-modernidade, pode parecer uma coisa, não tem problema nenhum. Mas volta no tempo, pensa na história de Israel, pensa que Deus levantou o rei. Lembra quando eles tirou do Egito, peregrinaram no deserto, entraram em Canaã. Deus colocou o rei, Saul. Depois deu Davi. Depois deu Salomão. Davi foi o maior rei de Israel. E por que Deus queria dar um rei? Porque o rei seria uma expressão
do governo divino. É o rei que tinha que conhecer a palavra e dar a diretriz de acordo com a lei que Deus tinha dado. Agora o que nós estamos vendo aqui? O rei morreu. O trono está vazio. A nação não sabe para onde vai. A nação não sabe o que fazer. A nação não tem comando. Não tem um cara que diz, vamos para lá. Olha as fronteiras. Cuidado com o exército. Olha a invasão. Volta para o prumo. Aplica a lei. E a lei de Israel era uma lei divina. Nesse sentido, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que continuar ali vivendo como nação, mas sem um monarca, sem um reinado. E aí Deus faz o quê? Levanta Isaías. O trono, e a primeira coisa que Deus vai mostrar para ele é o quê? Olha, o trono está vazio e ele vai ter que falar a mensagem de Deus. O que era um profeta? O profeta é aquele que tem que falar o que Deus deu, falar o que Deus mandar, falar aquilo que Deus revelou. E aí ele tem que chegar e dizer, ô povo, ô rei, ô galera, Deus está mandando falar isso, fazer aquilo, a palavra dele é essa, pá, 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 pá. Vamos viver, vamos obedecer, vamos praticar, vamos seguir. Agora o que era para ele? Chegar diante do povo sem rei. E aí que coisa interessante, o que Deus mostra para ele? Ah, vou mandar um rei. Não, o trono está vazio. No ano que o rei morreu, o que Deus mostra para ele? Eu vi o Senhor. Ele olha o trono vazio, mas Deus mostra que lá do céu Ele está no controle de todas as coisas. A primeira lição desse texto aqui para nós, qual é? Deus reina. A crise se instaurou na nação, mas Deus está no controle de todas as coisas. Ele reina e o seu trono é alto, a ideia aí de soberania, é alto e é sublime, está acima da crise. Há uma crise na nação, mas ela não pegou Deus de surpresa. O rei morreu e Deus sabe de tudo. E a nação não vai cair no esquecimento, ela vai continuar seguindo no plano dele. É isso que significa, essa é a segurança do pregador. Deus, eu vou falar, mas quem reina é o Senhor. Deus, o Senhor permitiu que a igreja, a nação, meu ministério, a minha própria vida, a crise se instaurasse. Irmãos, às vezes crise vem no ministério. Crise vem na igreja. E o pregador, o que ele é? Nada, ele não é resposta, ele não é o herói, ele não tem a solução. Ele é aquele que vai olhar e dizer, a crise está instaurada, mas o Senhor reina. Eu me lembro disso, quando Deus me deu a primeira igreja para eu pastorear, foi quando no primeiro ano meu pai morreu. No dia em que meu pai morreu, eu tinha que pregar. Ele morreu no domingo de manhã, à noite tinha pregação. O texto que eu fui ler para a igreja foi justamente esse. A crise se instaurou. É uma dificuldade talvez para a igreja, na minha vida. Agora meu pai morreu, mas o Senhor reina. E aí Deus mostra o que para ele? Os serafins diante do trono, uns aos outros, fazendo o que? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O que eles estão fazendo? Eles estão adorando a Deus. Adorar, irmãos, é o que? Adorar não é cantar. A música é uma forma, é um recurso que a gente usa. E se eu fosse, sei lá, deficiente auditivo, não sei nada de melodia, eu vou ser adorador do mesmo jeito. Por quê? Porque adorar a Deus é dizer o que Ele é. Adorar a Deus é dizer o que Deus é. E Deus é o quê? Deus é grande. Não é isso que o salmista faz? O Senhor é grande, o Senhor reina, o Senhor é santo, bom é o Senhor é puro, Deus está acima de tudo, o Senhor está entronizado. Eu posso passar por muitas situações, mas eu vou poder falar o que Deus é. E eu preciso de Bíblia para ser um adorador. Porque quem me diz quem Deus é a palavra. Quanto mais Bíblia eu tiver, mais eu vou dizer quem Deus é. E mais adorador é você. Agora que coisa interessante. A crise está instaurada, Deus mostra que Ele governa e mostra os serafins adorando. Deus não lidou com o urgente na vida de Isaías. Ele falou, a crise vai ficar, agora é hora de adorar. Pô Deus, age aqui para a gente adorar melhor. Socorre, manda um socorro, faz alguma coisa. Deus, eu estou no controle e vamos adorar. Dá uma raiva assim, né? Carnalmente, às vezes fala, poxa Deus, o Senhor podia ter todo o poder, o Senhor não podia mandar um rei?
O Senhor podia resolver o problema lá deles, para depois eles adorar. Vamos celebrar inclusive a vitória que nós recebemos, a resposta da oração que o Senhor deu. Ele não se apressou, faz as coisas do jeito dele, na hora dele. E aí ele vê Deus em toda a sua glória. Por isso que ele usa o santo, 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 porque ele não tem uma outra expressão. É como se ele estivesse usando: Deus, o Senhor é um santaço, o Senhor é santo ao cubo. Mas como ele não tinha essa palavra, ele repete: santo, 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 santo. E depois disso tudo, o que seria o momento? Deus chega para ele, ele vê o Senhor, e agora o que ele faz? Grita: ai de mim. Agora é o ponto da santidade. Se nós estamos falando que um pregador é aquele que busca santidade, que quer uma vida de santidade, ele não quer santidade para Deus usar ele no sábado. Deus, sábado de manhã, vou pregar sábado à noite. Vim buscar santidade para o Senhor me usar. Power. Não importa quando. A vida dele é uma vida diante de Deus, dizendo: Deus, está com crise ali, problema lá, mas eu quero saber quem é o Senhor na palavra para viver em adoração. Se o Senhor quiser que eu pregue, eu estou disponível, mas a palavra, a vida de adoração com a palavra faz parte de mim. Irmãos, isso é demais. Eu não vou na palavra para estudar a palavra só porque eu tenho que pregar. Eu quero a palavra para entender quem é Deus, para ver como Ele se revelou. Também não estamos falando de ser intelectual, estudioso, teólogo, não é nesse sentido. Mas é um alfabetismo do ser de Deus pelas Escrituras. A Bíblia diz que Deus é isso, eu creio. A Bíblia diz que Deus faz assim, eu também creio. A Bíblia diz que Deus tem esses critérios para responder a oração. Quer eu goste ou não, eu quero seguir isso. Faz parte da vida do pregador. E aí, a vida dele é um constante quebrantamento. Por quê? Quando ele vê o Senhor nas Escrituras, em todo o seu resplendor, em toda a sua glória, ele vai ter qual experiência? Ai de mim. Irmãos, é isso. Você vai na Bíblia para ver Deus, automaticamente Ele é o parâmetro. E aí Ele mostra o quão distante ou perto nós estamos do parâmetro. E aí a gente diz: qual é a resposta de Isaías? Não é: eu vou me morrer, Deus vai me matar, me leva embora. A resposta dele é: ai, é de fato, é isso mesmo. Eu sou pecador. Eu sou pecador. É esse o ponto da santidade. E como Deus resolve o problema do pecado dele? Deus chega para ele e fala: vai lá e dá um jeito você. Não. O anjo foi lá e pegou a brasa viva. Fogo na Bíblia é juízo. E disse: está perdoado o teu pecado e removida a tua iniquidade. Aleluia. Não foi Isaías que resolveu o problema dele. Não foi Isaías que resolveu o problema do pecado dele. Ele identificou fraquezas. Mas quem remove iniquidade, a palavra que ele usa aqui, nós temos 3 palavras para pecado na Bíblia. Preste bastante atenção, por favor. A primeira delas é pecado. Pecado é um erro pontual. A Bíblia diz: não mata. Matei. Pequei. A Bíblia diz: não cobiça. Caramba, cobicei. A Bíblia diz: não rouba. Roubei. É pontual. Tá claro, é para ir para lá. O que eu fiz? Fui para cá. Errei a direção, meu. Pô, Deus, que chato. Sei onde eu pequei. Era para amar o próximo, eu odiei. Era para te amar sobre todas as coisas, amei mais meu filho. Era para colocar o Senhor em primeiro lugar, coloquei o dinheiro, a empresa, o trabalho, o ministério, o dom. Pô, não podia ter feito isso. Pecado, ele é claro, a Bíblia diz: é para lá e a gente vai... Não, vou para cá. Foi o que o diabo fez com a Eva. Não, Deus disse que não era para comer, porque se comer vai morrer. O que o diabo disse? Não, vai morrer. Ela: é mesmo, não vai morrer. Trouxa. Deus falou: não é para comer, porque se comer vai morrer. E ela acreditou no que o diabo disse. Não, pode comer que não vai morrer não. Na verdade você vai ser igual a ele. Gostei dessa ideia, tchau Bíblia. Seguiu a outra direção. Isso é pecado. Agora tem uma outra palavra pior do que pecado: iniquidade. Deus mostrou que pregador aqui, ele era um iníquo. Ele não apenas errou pontualmente. A iniquidade é o segundo passo, é o amanhã daquele que errou.
Era ali, não quero amar. Deixa eu seguir me amando mais do que todas as coisas. Não sei se vai dar microfonia, então vou. E ele vai andando nesse caminho do desvio. Isso é iniquidade. Iniquidade é quando você desviou o alvo e aí você vai. Onde vai parar essa iniquidade? Na transgressão. Terceira palavra. Transgressão é quando o crente ou a pessoa se entregou à sua iniquidade. Ela entregou-se à sua iniquidade, e aí o que resta para ela? Separação total de Deus. Onde estava Isaías? Isaías estava no pecado e na iniquidade. E aí o que Deus disse para ele? Eu perdoei teu pecado e removi a tua iniquidade. Irmãos, que coisa maravilhosa que é a graça de Deus. A graça de Deus perdoa pecado, mas a graça de Deus também liberta de pecar. Isso significa buscar a santidade. Não é chegar diante de Deus e dizer, eu vou pregar amanhã, o senhor tem que me usar, então vim me limpar para o senhor me usar, porque eu não quero ir lá para o púlpito em pecado. Isso é tortura. Buscar a santidade é dizer, Deus, eu errei pontualmente, meu erro tem algum ponto com a palavra. Mas não apenas isso. Eu estou seguindo na iniquidade. Estou seguindo. E eu reconheço que quem remove iniquidade não sou eu, mas é o Senhor. Só que eu me comprometo com essa ação. Me perdoe que eu estou um pouquinho gripado. E é nesse sentido que o pregador precisa, irmãos, buscar a santidade. Não sei se estão percebendo agora como é importante, mais do que preparar o sermão, é o sermão da palavra gerar um pregador quebrantado. É a palavra de Deus fazer com que você não vá ao texto que você vai pregar amanhã. Independente de ter uma pregação marcada ou não, a palavra faz parte da sua vida. Porque ela é o recurso que o Espírito de Deus usa para remover iniquidade. Deus remove iniquidade, irmãos. Se Deus fez isso na vida de Isaías, Ele faz isso na minha vida e na sua. Isso é a graça salvadora de Jesus. Se hoje nós estamos em pé pelos méritos de Cristo, a graça de Deus é Deus agindo. E a gente faz o quê? Crê e se compromete. A palavra de Deus diz que Deus sabe como o Oriente é distante do Ocidente, Ele afasta de nós o pecado. Mas é obra dele na nossa vida e a gente está comprometido com ela. A gente busca essa obra. E o pregador é aquele que, independente de ter pregação marcada ou não, ele é aquele que vai diante de Deus e diz, Deus, eu vim te ver na palavra e vi que o Senhor é santo. A palavra mostrou que eu não sou como o Senhor, mas eu creio que o Senhor na cruz e Cristo perdoou o meu pecado e é o Senhor que sabe remover a minha iniquidade. Quebra a minha vida, me refaz, cria situações, usa a tua palavra, o teu Espírito. O Espírito de Deus é o poder que ajuda a gente na fraqueza, para que a gente viva a vida de Jesus e os méritos de Cristo sejam aplicados na sua vida e na minha vida. Isso é pregador. Pregador é um cara quebrantado, que usa a palavra, que vê Deus na palavra e que deixa a palavra, olha, preste bastante atenção, ele não apenas lê a palavra, mas ele também é lido pela palavra. A palavra vai ler você, a palavra vai mostrar você para você, a palavra vai me expor para Deus, não para vergonha, mas para que eu perceba que só Ele pode remover a minha iniquidade. Será que aqui nesta manhã nós temos pregadores que não estão preocupados com o desempenho no púlpito, mas com o lugar da palavra na sua própria vida para remover as suas iniquidades pela graça de Deus, cheios de esperança? A cruz de Cristo dá conta do seu pecado e do meu. Se isso, irmãos, não for realidade em nós, nós não vamos falar com graça de Deus no púlpito. A gente vai recorrer a recursos e técnicas. Mas de fato a gente vai olhar uma pessoa que na nossa perspectiva é podre e pecadora e vai dizer, isso é caso perdido. O pregador é aquele que vai dizer, não é caso perdido. Enquanto tiver fé e arrependimento nesse coração, e se tiver isso ali, Deus opera a salvação. Porque Deus faz isso na minha vida. Lembra de Paulo? Eu não deixo de pregar, mas dos pecadores eu sou o maior.
Parece que Paulo estava, imagina, irmão, Paulo saiu uma vez, não, irmão, eu sou pecador. Não, Paulo estava sendo honesto. Ele era um homem irrepreensível, mas sabia chorar seus pecados diante de Deus e dizer: Deus, remove a minha iniquidade. Então, se você quer ser usado por Deus, na palavra dele, assim como Isaías foi, como Paulo foi, e o único que não tinha pecado era Jesus, mas a parte dele, todos nós devemos buscar essa experiência de chegar diante de Deus, ver o Senhor na palavra e permitir que a palavra leia a nossa vida para a gente dizer: Senhor, perdoa meu pecado, remove a minha iniquidade. Isso é muito sério, irmãos, mas é um privilégio, é um avivamento, é a novidade de vida. Você fala: Deus, eu nem sei se o Senhor vai me usar, mas a obra que a tua palavra está fazendo na minha vida, eu quero ver isso na vida de quem eu tiver que pregar hoje, porque o Senhor faz na minha vida, que a palavra é real em mim. E aí, Deus, não importa, eu vou pregar a perfeição de Jesus, a palavra, e não a minha vida. Na medida em que você está pregando a palavra do texto é sobre o amor. Irmãos, eu sou a maior necessidade de aprender a amar junto com vocês. O pregador não se vê à parte, mas o pregador se vê na mensagem. Por isso eu coloquei algumas questões para a gente avaliar aqui sobre a vida da nossa vida de santidade e busca do Senhor. O alvo da santidade qual é? Por que você vai buscar essa vida de quebrantamento, de deixar o Senhor dizer: olha você, e a gente gritar: ai Senhor, porque você quer a glória de Deus, você não quer ter um bom desempenho no púlpito. Pregador não é aquele que está preocupado, vai dar certo. Aí você fica, se você fica assim, vai chegar no final do culto, você vai: irmão, você gostou? Foi bom? Ah, meu Deus, fala, eu acho que foi bom, não sei que não foi. Não é que você não recebe feedback negativo ou positivo, claro que sim, importantíssimo. Mas o nosso coração não fica naquela insegurança e afobação: ah, meu Deus, será? Eu lembro de algumas experiências que eu tive, que em alguns momentos, olha, eu vou falar para vocês, já disse isso no curso da arte de pastorear, de, sei lá, tantas pregações no ano, em uma ou outra Deus deixa a gente perceber que Ele usou. A maioria das vezes é aquela coisa que fala: Senhor, eu não sei se eu só sei que eu falei a palavra. A minha firmeza é que eu falei o que a palavra diz, e a palavra quem tomou, o primeiro a se ver na palavra fui eu. Quem primeiro bateu, foi encorajado, edificado, isso aqui fui eu, não egoisticamente. Mas porque agora não dá para você avaliar o resultado da pregação pelas reações. Às vezes você pode ter muita reação, às vezes você pode ter reação nenhuma. E às vezes Deus tem reação, mas Deus não deixa você perceber. Então onde é que está a sua segurança? Sua segurança está em dizer: Deus, eu preguei para a tua glória. Eu preguei para a tua glória. E eu quero pregar para que as pessoas amem Jesus. Eu quero pregar para que as pessoas olhem Jesus. Eu quero pregar para que eu, junto com eles, olhemos nós todos para Jesus. Eu quero pregar para a tua glória. Quanto mais a gente buscar a presença do Senhor na palavra e em santidade, mais a gente vai querer a glória de Deus na nossa vida. Interessante que aí Deus chega para Isaías, depois dele dizer: então, ai de mim, eu sou pecador, aí Deus perdoou o pecado e removeu a iniquidade. Aí Deus chega para ele: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Deus diz: agora eu quero te usar, eis-me aqui, envia-me a mim. Vai lá e fala. E Deus mandou ele falar, e ele falou. Irmãos, que coisa maravilhosa é isso, a gente perceber que Deus, no quebrantamento, conta com a gente. No quebrantamento Ele quer nos usar. Esse é um primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui. Então eu coloquei aí, olha aí, aplicação. Como está a sua vida de oração secreta? A gente busca comunhão eterna com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Como é? Por que eu separei Pai, Filho e Espírito Santo? É no sentido de se a gente busca comunhão com Deus Pai pelos méritos do Filho, e para viver o Filho depende do Espírito. Irmãos, queria só reforçar esse ponto. O Filho
Não adianta você vasculhar eu vasculhar minha vida e dizer assim, não, eu tenho uma força interna que eu consigo. Não tem. Nós não temos. Mas há um poder que habita em nós. É o Espírito Santo. Então, nós temos de fato nos relacionado com Deus Pai pelos méritos do Filho na depender, e para viver o Filho a gente precisa ser cheio do Espírito. O Espírito Santo não veio dar poder só para... Olha, por amor de Deus, eu sou pentecostal, sou carismático no sentido de crer nos dons, mas é reducionista achar que o Espírito de Deus é um poder que vem e vai para alguma coisa, depois ele quer usar e sai da gente. O Espírito Santo veio para habitar na nossa vida, para nos dar dons. Dentre esses dons são carismáticos também, conforme a soberania e o desejo dele. Mas mais do que isso, a primeira missão do Espírito Santo na vida do pregador e do crente, em primeiro lugar, é selar o que o Filho é, o que o Filho fez na sua vida. Efésios 1,14. Vocês ouviram a palavra e creram, e o Espírito selou a redenção. Uau! Isso é demais! O que eu fiz? Creu. Você creu. E o Espírito, num vento, num ato, sela o que Cristo fez. James Packer diz que a missão do Espírito não é dizer, olhe para mim. A missão do Espírito é, olhe para Jesus. Tudo que o Espírito fizer na sua vida, você foi orar e você falou em línguas, você foi orar e você teve uma visão, Deus deu uma profecia, ou qualquer outra coisa que o Espírito Santo de Deus fez na tua vida, para que serve isso? Para projetar o Filho em você, para colocar mais o Filho na sua vida. É a missão dele por o Filho. E como que a gente faz? Busca o Espírito. Essa é a tua função. Mas às vezes a gente acha que consegue colocar o Filho sem o Espírito. Não, eu ponho o Filho na minha vida. Eu achava isso. Eu ponho o Filho em mim, imagina. É só eu olhar na Bíblia que eu vivo. Não. Pode entender, mas entre a palavra e a palavra na nossa vida, a gente cai dos joelhos e diz, Deus, eu preciso do teu Espírito. Jesus não veio ficar corporeamente conosco. Ele disse, eu vou. Ele está à direita de Deus intercedendo por nós. E Ele quis que nós fôssemos habitados pelo seu Espírito, para poder dizermos, Cristo está em mim, o Espírito dele me foi enviado. Como está a sua vida de comunhão? A minha vida de comunhão com o Espírito Santo. O que é comunhão eterna? É esse relacionamento entre Pai, Filho e Espírito Santo, e Ele nos colocou nesse relacionamento. Será que entendemos que deixar de orar nos leva ao desastre? Será que a gente coloca os nossos corações nas coisas eternas? É a nossa paixão glorificar a Deus e buscar a santidade e falar contra o pecado? Ou a gente quer ter um bom desempenho na pregação no sábado ou no domingo? Qual é o teu foco? Qual é o meu foco? Ter um bom desempenho? Ou de fato ter uma vida que prega? Para isso a gente precisa de uma vida de santidade. É nesse sentido que a gente precisa avaliar. Segunda lição, o pregador é um estudioso constante. Irmãos, o que é ser um estudioso constante? Eu vou ler os tópicos, aí eu vou falando, senão vai dar, daqui a pouco vai dar uma hora de intervalo e a gente não andou nada. Primeira coisa é que o pregador tem convicção. O que é ter convicção, gente? Convicção não é sentir alguma coisa, não. Tem dia que você está com vontade de pregar, tem dia que você não vai estar com vontade de pregar. Esse é outro ponto também. Pregador não é aquele que estou com vontade de pregar, ô meu líder, deixa eu pregar. Aí ele deixou. É que estourou um problema lá em casa, um problema na minha vida, hoje eu não quero pregar não. Não, agora você vai pregar. Agora você vai pregar sem vergonha. Agora você pediu tanto, agora você vai pregar. Pregar não é quando você está com vontade, quando tudo vai bem. Pregar, você vai pregar, porque você é um servo dele. Podre ou não, doente ou não, você vai falar. Poder não é você, com fraqueza. Irmãos, Deus, preste bastante atenção no que eu vou dizer. Deus ressalta a fraqueza daquele que ele usa. Vou falar de novo. Deus ressalta a fraqueza de quem ele usa. Por que ele faz isso? Porque tem que ficar claro para nós, para o povo, para todo mundo, o que é vaso de barro e o que é tesouro.
Tesouro não tem a mesma estrutura, matéria que o vaso de barro. As pessoas vão olhar para a sua vida, para a minha vida e vão dizer: esse homem é fraco, mas a palavra forte está nele. A beleza é a palavra forte. Esse pregador é fraco, mas ele deixa a fortaleza da palavra, que é Cristo, pregar, ser o eixo central da vida dele. Se isso não acontecer, as pessoas vão achar que você é a resposta. As pessoas vão achar que você é a pregação. O pregador veio, não veio. As pessoas vão achar que o dom é mais bonito do que o doador do dom. Não, mas ele tem um dom maravilhoso. É bonito de ver e abençoe. O dom é para edificar o corpo. E isso é bonito de ver, é gostoso, é necessário. A gente precisa até buscar. Mas aquele que é usado por Deus, Deus ressalta a fraqueza. Não sei verbalizar isso em prática, mas várias vezes eu percebo isso. Chego no púlpito na minha igreja, tem situações que as pessoas olham. Eu lembro nesse dia que eu tive que pregar, na semana que meu pai morreu, as pessoas diziam assim, não era aquela coisa, não tinha quem pregasse, você tinha que pregar. E as pessoas olhavam e diziam assim: Deus, ele está no pó da rabiola, ele está triste, ele está precisando ser ministrado, vai ter que falar a palavra. Apesar da fraqueza do pregador, a fortaleza da palavra, a perfeição do Deus da palavra aparece. Deus expõe a fraqueza, não é a vergonha. Separe isso bem claramente no teu coração. Mas Deus ressalta a fraqueza de quem ele usa. Paulo mesmo disse isso. Gente, eu não tenho uma boa aparência, a gente não sabe se Paulo era feio, se era pequenininho, se era... A palavra Paulo significa pequeno. Mas a grande beleza que a gente olha essas cartas e diz: uau, esse cara... E é mesmo, uma graça de Deus, uma intelectualidade bíblica sem igual. Mas ele diz: olha, a minha presença não reflete o que Deus está dando. É isso que a gente precisa se acostumar. E é nesse sentido que o pregador tem que ter convicção. Que convicção? Irmãos, o pregador tem que ter convicção de que a palavra é a verdade. Ele tem que ter convicção de que a palavra dá conta das ovelhas de Jesus. A coisa mais triste é quando as pessoas dizem: eu vim aqui compartilhar uma opinião. Pelo amor de Jesus, eu não vim compartilhar uma opinião, não. Opinião nós temos lá na academia. Um é de uma tese tal, outro da teoria tal. Essa aqui falha, aquela ali sobrepõe. A palavra é verdade eterna. Olha, meu filho, a palavra de Deus é verdade para você, é verdade para mim. Vamos nos curvar diante dela. É a mensagem de esperança para o pecador. A gente tem que saber pregar a palavra de Deus convicto de que ela é verdade para nós. Por isso que está atrelado ao primeiro ponto. Pô, eu choro diante de Deus e a palavra de Deus está sendo operosa na minha vida. Queria eu ter a chance de pregar. Às vezes Deus está operando demais e a palavra em você, ele não cria um cultinho para você pregar. Mas tudo bem, a palavra está em atividade na tua vida. E se Ele quiser, na soberania dele, mandou você pregar. Você não vai pregar porque você só estudou um dia antes. Você vai pregar porque você sabe que a palavra dá conta, ela é a verdade eterna. E você não quer falar outra coisa. Você sabe da importância da doutrina. Irmãos, preste bastante atenção. Pregar não é fazer narrativa. Pregar não é fazer narrativa. Narrativa é o quê? Vou contar uma história. A gente faz isso no cultinho das crianças. Era uma vez um homenzinho, um pastorzinho chamado Davi. O Davi foi lá, enfrentou o gigante. E o gigante jogou as 5 pedrinhas, né, e caiu na testa e pum, caiu. Não, beleza. É esse o primeiro ponto. Mas alguma coisa na história de Davi eu tenho que aprender sobre Deus. Eu tenho que sair do culto com a mensagem, ou eu leio a palavra, eu tenho que sair dali dizendo: nossa, nesta noite eu aprendi que Deus é alguma coisa nessa mensagem. Ou que Deus tem alguma coisa. Ou que Deus faz alguma coisa. A Bíblia não é a história de Davi, a Bíblia não é a história de Sansão, a Bíblia não é a história de Golias, negativamente falando. A Bíblia não é a história de Jeremias, nem de Isaías. A Bíblia não é a história de Paulo, de Pedro. A Bíblia é a história de um Deus que criou, que ama, que quis se revelar, um homem que caiu e que ele providenciou a redenção para esse homem.
Portanto, a nossa expectativa na pregação é justamente nesse sentido. É falar uma doutrina. O que é uma doutrina aqui, irmãos? É uma afirmação de fé. A pregação, por mais simples que seja, ela deve ser simples, ela tem que nos levar a dizer, meu Deus, Deus é isso, salvação é aquilo, onde Deus está, há aquilo, onde Deus não está, o pecado é tal coisa, Deus odeia pecado. Há sempre uma afirmação. Por isso vocês têm essa frase de Lutero: onde não existe cristianismo, onde não há afirmações. E esse é um problema que para nós na pós-modernidade, a gente, nos dias contemporâneos, sofre muito. Por quê? Porque as pessoas não querem afirmações. Olha só como é que é pregar no mundo de hoje. Eu vou lá na tua igreja, mas eu tenho a minha verdade. Qualquer programa de entrevista que você vai ver, pega aí, Globo, SBT, ou aqueles canais assim, Multishow, não sei o que lá, pega o programa de entrevista, você vai ver. Não, eu tenho a minha verdade. Você está pregando a sua verdade. O pregador não tem uma verdade. O pregador não tem uma visão. O pregador, ele tem a verdade eterna. Ele afirma a verdade eterna. Mas o mundo de hoje não gosta de lidar com verdade absoluta. Quer dizer que a verdade é só Jesus? Quer dizer que a verdade é só o que a palavra fala? Quer dizer que essa verdade está dizendo que as minhas verdades não são verdades? É isso. Agora imagina você dizer isso para um auditório que está cheio das suas verdades. Eu estou pregando a minha verdade. O artista canta a sua verdade. O ator encena a sua verdade. Todo mundo tem uma verdade que não tem nada a ver com o cristianismo. E o pregador tem que fazer o quê? Lascou, porque tem uma verdade eterna que é Jesus. Ela não vai mudar e eu tenho que falar dela. E aí o que o autor vai fazer? Matar você, perseguir você. Duro é este discurso. Não foi isso que falaram para Jesus? Vão fazer alguma coisa diferente com você? Lógico que não. Jesus pregou. O que as pessoas queriam na época de Jesus? Eu quero a minha verdade. Qual era a verdade? Eu era judeu. Jesus tinha multiplicado o pão. Lembra de João 6? Jesus tinha multiplicado o pão. A galera comeu pão para danar. E aí, canalhas, né? Chegaram para Jesus e disseram assim: o pão foi bom. Era mais ou menos assim, acabando de comer, limpando a casquinha aqui. O pão foi bom, a manteiga da hora. Mas não era maná, né? Não era maná. Jesus, legal, mas não era maná, foi bom. Você vai falar que isso aqui é sinal? O sinal foi Moisés, filhão. Sinal foi Moisés. E aí Jesus Cristo fala o quê? É o seguinte: quem não come a minha carne e não bebe no meu... Moisés deu um pão que acabava, perecia. Eu sou o pão vivo que veio do céu. Sou maior que aquele maná. Sou maior que aquele maná. E se você quiser comer esse maná, um pão maior do que o maná de Moisés, até me molhei, você vai ter que fazer o seguinte: vai ter que participar da minha carne. Eu sou o pão. Quer participar da minha vida? Aí o que o pessoal fez? Duro é esse discurso. Eu não quero. E começaram a ir embora, conhecendo o maná e provando o milagre. Mas na hora de provar a verdade absoluta da palavra, que é Jesus, o que eles fizeram? Eu não quero, eu quero a minha verdade. Eu não quero trocar a minha verdade, as minhas teses, por uma verdade absoluta da palavra de Deus. E aí disseram que duro era aquele discurso. Irmãos, isso é muito sério. Um pregador vai lidar com isso. Nos dias de hoje, desde aquela época, o pecado é velho. Ele assume formas na cultura. Mas um pregador precisa ter consciência de que ele está ali para falar a verdade da palavra e não para amaciar. Eu não estou dizendo que isso é duro na forma. Porque nessa noite todo mundo aqui é pecador. Não é isso. Você pode falar isso calmamente, ou com um tom de voz mais elevado, mas a mensagem em si é singular. As pessoas têm que sair do sermão entendendo que a palavra de Deus é uma verdade eterna, e essa verdade eterna desmascara qualquer outra mentira. E isso expõe as convicções que não estão ancoradas na palavra de Deus. Por isso, irmãos, você tem o ponto número 2, 1.2, né? Tem que fazer um intervalo.
Um teólogo Birkoyer, ele disse: senhores, todos os grandes teólogos começam e terminam a sua obra com uma doxologia. O que é doxologia? Doxologia é você usar a palavra para engrandecer, louvar. Dox é glória, para glorificar a Deus. Uma pregação começa com a convicção do pregador de que é para a glória de Deus e termina para a glória de Deus. A gente não está preocupado em falar para agradar. E aí tem um terceiro ponto, que é do Anselmo da Cantuária, para a gente poder parar por aqui, que ele, na oração dele, ele disse isso: Senhor, eu agradeço-te por me teres criado segundo a tua imagem, para que te conheça e te ame. Mas essa imagem se acha de tal modo corrompida por pecados, que não consegue cumprir a tarefa para a qual foi criada, a não ser que tu a renoves e recries através da fé no teu Filho crucificado, Jesus Cristo. Olha só, desejo apenas entender uma pequena parcela da tua verdade, que meu coração crê e ama. Olha agora, pois procuro compreender, não procuro compreender para crer, antes creio para poder compreender. É isso. Senhor, eu sou pecador, mas eu sei que o Senhor dá conta de mim. E eu não estou aqui querendo, eu vou crer quando eu entender, porque Deus falou e Deus é a verdade. Eu creio. E agora eu vou entender. É isso. Você não separa, vou falar, para a gente encerrar, você não separa Deus da palavra. O nosso Deus é o Deus da palavra. Portanto, você sabe quem Ele é, você vai à palavra aberto, vulnerável, entregue para dizer: eu creio, e agora vou entender. Eu creio no Senhor, e por crer nele eu quero entender um pouco melhor, por isso eu preciso da palavra. Por isso vamos fazer um arremate aqui para a gente poder... Eu sei que eu não falei do terceiro ponto, mas depois eu faço uma síntese dele e a gente vai para a pregação. O primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui é a santidade do pregador. E a santidade do pregador tem a ver com o relacionamento dele com a palavra. Não para pregar, mas porque a palavra de Deus é um espelho que mostra ele para ele mesmo. Lembre-se de Isaías: ai de mim. E o Senhor disse: a quem enviarei? É preciso a gente ver o Senhor na palavra para poder perceber que a nossa iniquidade pode ser removida e o nosso pecado pode ser perdoado pela graça de Deus. O pregador é um pecador, mas a palavra de Deus dá conta do pecado dele, e ele vive nesse avivamento, quebrantamento constante, por perceber que a palavra de Deus está operando o Evangelho, a vida de Jesus na vida dele. Isso independentemente dele ter pregação agendada ou não, a pregação da palavra está pregando, está operando na vida dele. A palavra de Deus está pregando para ele. Portanto, ler a palavra não é só a experiência de ler, mas é ser lido pela palavra. Isso é santidade. Ser lido pela palavra. E segundo desafio é que o pregador é um estudioso da Bíblia. Eu vou falar agora a mesma coisa de um outro jeito para arrematar. Irmãos, o pregador é aquele que busca aperfeiçoamento constante. Já disse isso na arte de pregar, na arte de pastorear. Por que busca um aperfeiçoamento constante? Porque a palavra de Deus, até o nosso último dia, nós vamos precisar aprender mais dela. E é por isso que você deve buscar aperfeiçoamento constante. E eu disse isso uma outra vez, quero reforçar aqui. Nós precisamos de novos conhecimentos da palavra para afirmar os antigos. Não é estudar a palavra para parar de orar, estudar a palavra para desviar, para deixar de crer, para perder pureza. São novos conhecimentos para afirmar pilares. Eu tenho uma vida de oração, quero mais Bíblia para orar mais, para orar melhor. Eu tenho uma vida com a palavra, quero mais conhecimento, pode ser teológico, para poder viver mais na palavra. O problema é que a gente vê na história que acontece o contrário. Vou estudar, desvia. Vou estudar, perde fervor. Vou estudar, para de orar. Não, novos conhecimentos para afirmar a base antiga. O pregador é um estudioso da palavra. Ele não estuda o sermão do domingo. Ele estuda a palavra para equipar a sua fé. Porque a fé dele precisa da palavra. Essa é a realidade do pregador. Tá bom? A gente faz um intervalo de 10 minutinhos, daqui a pouco a gente volta.